O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet. Nossas redes sociais também estão no ar. A partir de agora, tem o Instagram, tem o Facebook para você acompanhar bem de pertinho, tem o nosso canal no YouTube. E às 5 da tarde tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Fica aqui o nosso convite, a partir de agora, para você curtir o programa Gente que Fala pela próxima hora, comentar nas plataformas digitais, compartilhar também nas redes sociais, e você pode participar fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje no WhatsApp, é o 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman e vamos conhecer os nossos convidados de hoje, abrindo a semana. Eu sempre digo por aqui, todas as segundas-feiras, vamos com empenho, com dedicação e saúde para todo mundo aqui nas nossas jornadas. Vamos conhecer então Dr. André Santos Pereira, presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, especialista em inteligência policial e segurança pública. Tudo bem, delegado André? Bem-vindo aqui com a gente. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom dia, Coronel Roberto. Bom dia, doutora Aline. Bom dia, doutor Evandro. Obrigado pela presença, delegado André Santos Pereira, também aqui na bancada do Gente que Fala de hoje, doutor Evandro Capano, relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutor Evandro? Bem-vindo. Mauro, como é que você está? Tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com você, com a Zenilda, com o pessoal do Fausto Camunha. Olha, muito honrado. E a bancada hoje de primeiríssima categoria, né? Doutor André Santos Pereira, Coronel José Roberto, esses dois que eu já conheço. Doutora Alina Velar, a primeira vez que tenho a oportunidade de compor a bancada com ela. Um prazer estar aqui à disposição dos nossos ouvintes. Obrigado pela presença, doutor Capano. Coronel da PM, Roberto Alves dos Santos, também com a gente, advogado, psicólogo, piloto. Tudo bem, Coronel Roberto Alves? Bem-vindo mais uma vez. Olha, muito bom dia, o Mauro, bom dia aos doutores André e Evandro, a doutora Aline, uma bancada virtual de primeiríssima qualidade, ratificando o que o doutor Capano colocou recentemente aí. E a doutora Aline Avelar, advogada, especialista em direito das famílias e sucessões, planejamento familiar, patrimonial e sucessório. Doutora Aline, bem-vinda aqui com a gente. Obrigado pela presença. Muito obrigada, muito bom dia a todos os ouvintes aí que nos acompanham e a toda essa bancada aí de peso. Muito bom estar falando com vocês hoje. Olha, gente, antes do nosso primeiro assunto aqui, dessa edição de segunda-feira do programa Gente que Fala, quero fazer uma mensagem especial, porque final de semana agora foi tempo de celebração. Tivemos 2 aniversários na equipe do programa Gente que Fala. No sábado foi aniversário da Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, coordenadora de produção, e no domingo da Andréa Risso, que é do nosso administrativo e faz todo o nosso apoio logístico aqui no setor da administração. Zenilda e Andréia, o nosso abraço de toda a equipe para vocês, muita saúde, alegria, momento de celebração ainda, foi final de semana, mas os próximos dias permanecem aí. Enfim, com tudo que vocês desejam que ocorra, conquistas e vitórias nessa nova fase da vida que está acontecendo. Um abraço muito afetuoso e apertado de toda a equipe do programa Gente que Fala para vocês. Zenilda Salvato e Andréa Risso, as aniversariantes deste final de semana. Bom, gente, vamos abrir o nosso Gente que Fala dessa segunda-feira, tratando da tragédia, né, que ocorreu na sexta-feira e que deixou o Brasil chocado, atônito e se perguntando por que caiu mais um avião e trazendo aí uma tragédia tão grande, levando a vida de tantas pessoas. Olha, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, concluiu agora pela manhã a primeira etapa da investigação da queda do avião da Voepaz em Vinhedo na sexta-feira e que deixou 62 pessoas mortas. Olha, nesta fase do CENIPA foi analisado o local onde a aeronave caiu. A previsão deste trabalho aqui, para este trabalho, o relatório preliminar disso,
seja divulgado em 60 dias. E a próxima etapa da investigação será a análise dos dados contidos nos gravadores de voo, que são as chamadas caixas pretas. Eu vou me socorrer aqui do Coronel Roberto Alves dos Santos, que tem muita experiência, tem conhecimento nessa área, é piloto e pode contribuir aqui com a gente para tentar entender as etapas de cada um, de cada momento, né, desse processo complicado, difícil e doloroso para todo mundo, para identificar o que foi que aconteceu, o que é que provocou a queda daquele avião. Coronel, essa primeira fase concluída, já dá para tirar, não dá para tirar nenhuma conclusão a respeito, né? Essa análise inicial do local do acidente é justamente o pontapé inicial para lá na frente a gente ter exatamente um relatório mais detalhado sobre tudo isso, né? Mauro, é importante enfatizar que o próprio órgão CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção, o CENIPA não busca culpado, responsabilidade, ele busca entender o que aconteceu para que possa tirar algum proveito, algum aproveitamento desse evento e situações posteriores não venham a acontecer. É o que o CENIPA faz. Importante, tem até 30 dias, mas pode levar mais tempo e muitos dos relatórios são inconclusivos. Veja que não é uma situação simples de identificar as causas de um acidente aeronáutico. Mas é importante que, nesse caso específico, as caixas pretas, que são laranjas, foram encontradas. Em alguns eventos, elas sequer são encontradas ou, quando encontradas, estão danificadas. Nesse momento, nós temos as caixas preservadas, os áudios, que são gravações na sua plenitude, ou seja, vai ser fácil de identificar tudo o que foi falado na cabine entre o piloto, o copiloto, qualquer comunicação que ele tenha feito com órgãos aeronáuticos e toda a informação de voo. Quando você tem essas informações, ele identifica se algum equipamento não funcionou, se alguma coisa, se alguma adversidade que não foi observada pelos pilotos aconteceu. Em várias situações, o piloto não percebe algum tipo de problema e, quando percebe, já é tarde. Então, ele não consegue tomar uma atitude corretiva. Importante enfatizar, nenhum acidente acontece por uma causa única, ele é multifatorial. Isso já é um padrão, é multifatorial. Então, teve a questão do gelo, claro, o mau tempo e as condições climáticas sempre são um ponto importante para os acidentes. Com a natureza não se brinca. Então, tem a previsão, os pilotos sabem o que vão encontrar, mas em determinadas circunstâncias a natureza muda, e muda muito rapidamente. Então, essa informação acaba não chegando. A presença de gelo existia, sozinha não derruba a aeronave. Agora, se essa presença, com a falha da função de um equipamento, que as asas têm um arrefecimento justamente pensando no gelo, voa-se nessas condições, isso é normal nessas altitudes. Então, tudo que se falar agora de suposição são possibilidades, mas tem que se entender que são algumas atividades conjuntas. O piloto talvez tenha deixado de fazer alguma coisa ou tenha feito tardiamente. Equipamento pode não ter funcionado e isso não ter sido observado. E o gelo tem uma função, ele atrapalha o voo, ele atrapalha a estrutura aerodinâmica. Então, ele tem que ser arrefecido. Mas vamos imaginar que o equipamento não tivesse funcionado e o piloto tivesse observado. A descida dele de 3.000 pés, por exemplo, que dá menos de 1.000 metros, já muda o processo, já tira o gelo da asa e não precisa do equipamento. Ou seja, se o piloto tivesse observado a falha do equipamento, ele poderia ter resolvido simplesmente descendo. A cada 1.000 pés são 2 graus a mais para baixo, a menos para cima. Quando você sobe, diminui a temperatura. Então, vamos aguardar os 30 dias previstos, que podem ser protelados por mais um tempo, mas é fundamental, não se vai buscar culpado. A investigação da Polícia Civil e da Polícia Federal vão tentar identificar responsabilidades. Para Coronel Roberto Alves, o que é que dá para buscar de subsídio nessa investigação em relação a outros acidentes, ou seja, aprendizado? O avião que caiu no Jabaquara em 1996, ele estava em decolagem, era um avião a jato. Estava em decolagem, da decolagem ali no aeroporto de Congonhas, ele caiu em 1996. O de 2017 era uma outra situação, ele já estava em pouso, tocou a pista do aeroporto de Congonhas, não conseguiu parar e acabou colidindo com o prédio no outro lado da avenida, o prédio da própria companhia TAM. Era uma outra situação. E este voo
não era nenhuma coisa nem outra, ele estava em voo mesmo, não estava pousando, não estava. E era uma aeronave diferente, porque era um turbo-hélice, não era um avião a jato. Enfim, tudo isso, por ser cada um episódio de uma maneira diferente, um contribui com o outro ou não? Na realidade, o que você pega cada situação. Tem caso do que estava pousando, que era um problema na própria pista, aí você tem que, aproveitando esse evento, faz um reparo ou modifica uma estrutura por causa dessa condição, num dia de chuva. Tudo isso tem que ser previsto, só que às vezes passa um detalhe. O avião que estava decolando, ele tinha um problema de uma peça que foi colocada de forma diferente ou da forma errada. Então, sempre tem um procedimento que, quando você identifica, elabora uma orientação. Então, desse evento aqui no Brasil, vai se originar uma orientação, eventualmente, para a empresa fabricante, para o aeródromo, para os pilotos. Então, todos os que foram envolvidos. A falha foi humana, por quê? O piloto não tinha dormido direito. Opa, a partir de agora é obrigatório dormir direito. Então, você tira da situação algum aproveitamento, algum ensinamento, alguma alteração para que a aviação fique cada vez mais segura. O turbo-hélice, é importante dizer, é um modelo, é um projeto, é muito seguro. Eu voei em aviões que só tinham monomotores, sem. Aí as pessoas ficariam mais preocupadas ainda, e são extremamente seguros. O voo a jato é porque ele voa mais alto, ele voa em condições que ele precisa de uma autonomia maior. Esse tipo de aeronave não voa internacional porque ele não tem autonomia para isso. E a altitude que ele voa é importantíssimo até que seja um turbo-hélice, porque ele é muito mais econômico, é mais ágil para algumas situações e pousa em qualquer aeroporto. Um, um avião a jato, turbinado, ele tem restrições de aeroporto, de tamanho de pistas. O turbo-hélice não, pousa praticamente em qualquer lugar. Então, são características de projeto e todas elas são seguras. É um projeto franco-italiano, hoje administrado por empresas canadenses e francesas. Voa na Europa há muito tempo, voa no Brasil há muito tempo, e é o primeiro evento dessa natureza. Então, não é o equipamento o responsável. Agora, eventual falta de manutenção, eventual problema apresentado no equipamento, como poderia ter dado em qualquer outro tipo de equipamento, até mais sofisticado. Muito bem, nós vamos acompanhar então os trabalhos do CENIPA e de todas as autoridades em torno dessa tragédia e daqui do programa Gente que Fala, a nossa solidariedade, a nossa força a todos os familiares de todas as vítimas, 62 mortes neste evento, familiares, amigos, enfim, a tragédia que chocou o Brasil e, enfim, a gente vai ficar torcendo para que os resultados apareçam, que a gente consiga entender as múltiplas causas, como disse aqui o Coronel Roberto Alves, de mais este acidente aéreo ocorrido no Brasil. Bom, gente, vamos seguir aqui com o próximo assunto, para dizer o seguinte: São Paulo enfrenta um desafio crescente com a expansão das cracolândias, que antes se concentravam no centro da capital, e que agora se espalham por toda a cidade, dificultando ainda mais o combate ao uso do crack e também do apoio aos dependentes químicos, né? Atualmente, há 72 cracolândias espalhadas por 47 bairros paulistanos, nas 4 regiões da cidade, desde a periferia até as áreas nobres. Segundo dados obtidos pela Folha de São Paulo, pelo jornal Folha, por meio da Lei de Acesso à Informação, a periferia concentra a maior parte do uso de drogas, principalmente nas zonas leste e norte da capital. Doutor Evandro Capano, eu começo com o senhor a respeito desse tema. O que é que está acontecendo que cada vez mais a gente observa mais regiões da cidade de São Paulo tomadas aí por esse problema do uso das drogas, especialmente o crack, e daí o nome, a denominação Cracolândia. Mauro, muito bom dia, aos nossos ouvintes. A experiência que eu tive com isso, Mauro, foi, né, advém aí de quando eu fui chefe de gabinete da SMADES, né, da Secretaria Municipal de Assistência Social. E aí, né, é um problema multifacetado e muita gente vai, né, para a população em situação de rua, o que tem uma ligadura aí, né, e a questão da drogadição. E o que a gente percebia na época é que
a questão de eles se reunirem, né, na questão do que se fosse um local para o consumo de drogas, isso, óbvio, não veio num nascedouro da administração, né? Isso foi uma coisa que vem acontecendo porque aí facilita para que os consumidores troquem, né, drogas entre eles se parece que é uma percepção de pertencimento, né, a um grupo, e aí, né, nós geramos toda uma série de situações, que isso não é só Brasil, né, teve experiências nos países aqui da América Latina, tivemos a experiência de Portugal, em que se você tivesse um determinado território para você tratar esta comunidade em drogadição, e aí com as suas concessões, se é que esta palavra é boa, né, para que eles pudessem utilizar até um determinado quantidade de drogas, tal, se isso seria uma política pública acertada ou não. E aí é aquela questão, né, Mauro? Já tivemos aí muita material escrito dizendo que é interessante você ter uma Cracolândia, né? Porque você identifica, você consegue trazê-los, né, as pessoas que estão em drogadição, e você começa a aplicar políticas públicas de primeiro pela saúde, depois de emprego, né, e que termina em habitação, né? É todo um ciclo interessante nesse sentido. Depois já viemos, né, num segundo momento, uma segunda geração de ideias, no sentido de que isso não é bom, porque adensa, você acaba tendo problemas de que esse controle é mais difícil de ser realizado, e eles acabam se acomodando. E hoje, Mauro, eu confesso para você que eu tenho seguido, né, eu fui chefe de gabinete da assistência social de São Paulo, já vai aí mais de 15 anos, mas eu continuei, por força da militância acadêmica, né, no mundo acadêmico, no estudo, pelo menos na leitura desse problema, né, que nós temos em toda e qualquer grande cidade, toda e qualquer grande capital. E eu confesso para você que eu ainda não tenho, ainda não, né? Eu não tenho uma opinião formada, né? Se é melhor nós termos a Cracolândia, se não, e qual a gênese desse problema, né? Uma coisa é fato, nós precisamos ter política pública instalada na cidade de São Paulo, desde a lei Aldair Sposati, nós temos toda um instrumental público, né, para fazer a orientação dessa população em situação de rua e dessa população que não obrigatoriamente em situação de rua, né, que a pessoa em drogadição está em situação de rua. Muitos estão em situação de rua e outros não, né? E já tem toda uma regulamentação nesse sentido desde a Aldair Sposati. Vale, né, acompanhar, não é um problema de fácil solução, todos nós sabemos, nós temos aí, podemos ver o doutor André Santos Pereira, antes dele nós tínhamos aí a Polícia Civil, através, né, da primeira seccional de São Paulo, fez um trabalho muito interessante, muito bom, né, na cidade, e é uma questão do dia a dia, né? Tem que ir, né? Meu pai tem uma alegoria muito interessante, Mauro. Diz que é um novelo de lã, existem alguns problemas que você resolve fácil, outro não, né? São novelos de lã que você tem que puxar um pedaço do novelo e olhar, né? Aí puxa uma outra ponta e olha de novo. É muito multifacetado e realmente é complexa essa situação, né? Vamos ver, né, como é que a gente no Brasil vai gerenciando essa grande dificuldade que não é Brasil, não é São Paulo, é mundial, né? Doutora Aline Avelar, como destacou o doutor Evandro Capano, a complexidade, enfim, não existem soluções simples para problemas complexos. Então, esse é o ponto de partida. O doutor Capano também falou em gênese do problema. Para a gente conhecer as armas que serão usadas para o combate a determinado inimigo, é preciso saber quem é esse inimigo, qual é a origem, qual é a gênese disso tudo. Enfim, a partir do direito de família, a sua área, quais podem ser os passos sobre eh, essa grande chaga que já dura 30 anos em São Paulo? Olha, pela perspectiva do direito de família, isso vem do lar, do nascimento, de uma origem cultural mesmo dessas famílias. É, o reflexo da criação, e aqui a gente, com a intenção até de tratar essa questão da socioafetividade, que hoje em dia passa a não ocupar, mas tem um reflexo muito positivo além do biológico, né? Então eu vejo que muitos desses filhos da Cracolândia são reflexos de famílias desestruturadas,
famílias que não procuraram ajuda quando isso estava surgindo, né? No início, como o doutor disse, é tratar a origem do problema, né? Então, hoje, para a gente desenrolar esse novelo aí se torna ainda mais complexo, porque teria que ter um trabalho multifacetário para cuidar de todos esses aspectos realmente da família, porque com uma família estruturada seria mais fácil cuidar desse tipo de problema, né? Dessa situação aí. Então, implantar mecanismos de tratamento familiar mesmo, para até daqui para frente evitar esse tipo de situação, né? Tratar o que está sendo, o que acontecendo agora, tratar os iguais de formas iguais e os desiguais, né? Então a gente não tem que ter esse discernimento e daqui para frente medidas políticas, socioculturais para mudar essa realidade. Doutor André Santos, o que é prioridade? O trabalho policial ou o trabalho social na Cracolândia? A gente tem um contexto bastante complexo e, como foi dito pelos nossos colegas de bancada, a gente precisa ter um trabalho integrado. O problema, por ser multifacetado, demanda integração e vários atores atuarem para a busca da solução. Perceba, nós temos um problema de saúde, um problema de assistência social e um problema de segurança pública. Portanto, se eu tivesse que elencar uma ordem de prioridade para tratamento do assunto, eu colocaria nessa perspectiva: saúde, assistência social e segurança pública. Eu gostaria de destacar a segurança pública, porque, embora ela tenha que trabalhar de forma integrada com os outros dois níveis de solução do problema, a segurança pública muitas vezes é colocada como a única solução para o problema, o que não é, de fato. Não adianta você estabelecer uma política pública de prender todo mundo, de encarcerar todo mundo, porque no país nós não temos uma pena de morte e também não temos uma pena perpétua. Essas pessoas vão continuar viciadas, essas pessoas certamente terão problemas e outros virão. Então, não é a solução, não está no escopo da segurança pública. A gente precisa tratar da saúde na perspectiva de prevenção, né, e de estruturação também de cunho de assistência social. Como bem foi dito, a família é a base de solução para esse problema, né? Nós podemos enfrentar o problema das drogas por meio da atuação do Estado, por meio da atuação da família, né, e por meio da atuação da comunidade, o que é muito importante também. Então, a gente tem essa visão de que o problema da Cracolândia, o problema das drogas, não é um problema de segurança pública como existe aí no imaginário da população, né? A gente precisa ter um tratamento aí muito mais multifacetado e soluções de diversas espécies, né? Coronel Roberto Alves, como fazer essa amarração entre saúde, assistência social, segurança pública? Porque eu perguntei, né, anteriormente para o doutor André a questão do que é prioridade, o que deveria ser prioridade. Porque muitas vezes a gente vê que tudo é colocado como prioridade, mas quando tudo é prioridade, nada é prioridade. É importante enfatizar que esse levantamento recente, atualizado do governo do estado, ele apresenta 160 cracolândias no estado, 72 na capital, e considera a Cracolândia, ou a mini Cracolândia, a partir de 15 usuários permanecendo numa localidade por mais de 3 dias. Veja que quando você fala numericamente é uma coisa assustadora, mas é uma realidade de descaso. Não é do Estado, porque as pessoas vão para a rua, nós falamos em 80 mil moradores de rua hoje, a questão de 10 anos nós tínhamos 5 mil. As pessoas não encontram alternativas e é importante, saúde pública, combater a doença depois dela arraigada na pessoa é muito difícil. Por que as pessoas iniciam no consumo da droga? E são vários tipos de droga, inclusive drogas legais, como analgésicos, quanto anti-inflamatórios. As pessoas vão usando de forma inadvertida, até o momento que o organismo começa a exigir. Isso serve, claro, para as drogas ilegais. E quando você permite, considera-se como normal, você consumir, por exemplo, uma maconha, 40 gramas por dia, por hora, por minuto, qualquer que seja a condição, porque não dá para fiscalizar,
essa pessoa vai virar um componente ou um membro da Cracolândia. Ele vai se reunir com alguém, ou que possa fornecer, ou que tenha uma realidade próxima dele, porque ele acaba sendo uma pessoa é, é, esquecida pela sociedade. A família é a primeira a não suportar. O brasileiro é o povo mais deprimido e o mais ansioso, grave do mundo. Então, qual é o problema das pessoas começarem na droga? Depressão e ansiedade. Por que depressão e ansiedade estão fazendo isso do Brasil? Talvez as famílias, com certeza o eixo familiar. Cadê papai, cadê mamãe? Às vezes tem papai, às vezes tem mamãe, mas não na mesma casa. E estão na mesma casa, estão degladiando. Então, a desestruturação familiar é a base de tudo isso. E todas as medidas sociais que não voltem para a célula máter são ineficazes. Nós vamos ter cada vez mais pessoas indo para a rua, cada vez mais pessoas agregando cracolândias e cada vez mais dificuldade do Estado. A transição político-administrativa das administrações inviabiliza qualquer tipo de cenário. Nenhuma administração governamental, municipal, estadual, federal, em 4 anos, ou quiçá 8 anos, consegue resolver um problema que já está arraigado no nosso meio social. E nós abrimos mão disso. Nenhum momento nós perguntamos nas escolas como é que está a sua família, como é que está a agregação. Tem que ser lá no lar, meu amigo. Se não for em casa, se nós não identificarmos o motivo da depressão ou daquela ansiedade que vai originar o consumo do álcool, de drogas e outras mazelas, infelizmente, nós só vamos ter números maiores e nenhuma ação estatal, seja conjunta, seja individualizada, vai resolver. Porque o problema tem que ser na célula, no início do problema. É restabelecer ações sociais, familiares, religiosas. Programa Gente que Fala prossegue, edição de segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, à tarde às 5 horas, retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. A gente segue neste assunto, Cracolândia, para falar sobre o seguinte agora. Aquela operação realizada na semana passada, né, na Cracolândia, revelou uma grave participação de agentes de segurança pública como supostos milicianos. A força-tarefa daquela semana, que foi capitaneada pelo Ministério Público de São Paulo, reuniu múltiplas forças policiais e prendeu guardas civis metropolitanos suspeitos de extorquir comerciantes para vender proteção, por exemplo, e esses mesmos suspeitos de colaborar com traficantes de armas. O que aqui já dá para saber de resultado a partir das prisões que foram feitas semana passada, doutor André? Olha, é importante destacar que nós tivemos no mês de junho uma operação feita pela Polícia Civil em que nós tivemos o cumprimento de 140 mandados de prisão também aqui na capital, que teve como foco os hotéis utilizados para alimentar o ecossistema do tráfico de drogas, ou seja, lavagem de dinheiro, ou até mesmo utilizados como pontos de distribuição das drogas. Nós tivemos, naquela operação da Polícia Civil, encabeçada pelo DENARC, o bloqueio de 26 contas bancárias desses hotéis. Isso significa a asfixia financeira do crime organizado, que é uma das linhas de atuação que pode trazer efetividade ao combate ao problema das drogas e, enfim, combate ao crime organizado que alimenta tudo isso. Portanto, nós já temos trabalhos sendo realizados e tivemos agora recentemente essa operação do Ministério Público que praticamente é um reflexo daquela operação feita pela Polícia Civil. O que a gente identifica é o seguinte: nós temos organizações criminosas que possuem diversas capilaridades nacionais e internacional também. O PCC é uma das organizações criminosas em que a gente elenca que tem forte atuação aqui na capital e em todo o estado. Para se ter uma ideia, Mauro, a gente estima que o PCC já possui mais de 40 mil integrantes espalhados pelos presídios nacionais e também nas ruas, realizando essas atividades criminosas. Portanto, a gente não tem um sistema simples, na perspectiva criminal, e temos, de outro lado, a
a corrupção de agentes públicos, de servidores públicos, seja da área policial ou até mesmo do sistema de persecução penal, né? E aí a gente cita os outros órgãos que compõem o sistema de persecução penal, Ministério Público, até mesmo o Poder Judiciário. Então, nós temos um problema muito complexo e, obviamente, que atuações integradas, atuações focadas no combate ao crime organizado, no combate à lavagem de dinheiro, à asfixia financeira dessas organizações, é um caminho importante e que deve continuar sendo adotado por todas essas esferas, né, seja do Poder Executivo, do Poder Judiciário e até mesmo dos órgãos do Ministério Público. Doutora Aline, para analisar sobre esse viés também, né, dessa operação realizada na semana passada, capitaneado pelo Ministério Público de São Paulo, de forma diferente, pela primeira vez, a ação não foi em cima dos usuários de drogas, mas em cima do crime organizado, ou seja, daquilo que os promotores do Ministério Público de São Paulo chamam de ecossistema criminoso. É para asfixiar, seguir o dinheiro, enfim. Este foi o caminho adotado a partir de agora. Sua avaliação? Eu acredito que, como órgão fiscalizador, essa medida do Ministério Público, ela tem de ser, até porque já são diversas medidas adotadas ao longo dos anos, né? Então, vão buscando medidas mais eficazes. Então, sufocar esse ecossistema talvez seja uma medida mais eficiente, né, do órgão fiscalizador, que é o Ministério Público. Então, tende a mostrar resultados, é o que a gente espera, né? Porque eu acredito que começou desde o início, várias medidas são tomadas, né? Então, uma medida mais drástica no sentido de tratar realmente esse crime organizado pode ser mais eficiente. Doutor Capano, sua análise sobre a ação realizada na Cracolândia na semana passada que levou à prisão dos agentes. Olha, o que a gente tem que pontuar, Mauro, é a divisão de competências, né? O Ministério Público faz bem em fazer a diligência, mas ela não pode prescindir, ou pelo menos esquecer, que nós temos legislação e que prevê aí, por exemplo, a participação da Polícia Civil de São Paulo, né? Então, eles fazerem eu tenho muito medo, porque nós temos toda uma questão de que se faz operações, né? Joga para a mídia e depois, óbvio que eu não estou defendendo traficantes, estou defendendo o ecossistema, mas tem que tomar muito cuidado com isso, né? O Ministério Público tem, no estado de São Paulo, essa aura de não, nós fazemos, nós pintamos, nós acontecemos, porque nós estamos combatendo, nós estamos fazendo. Desculpa, né? Pode fazer, mas nós tivemos, o doutor André pode completar toda essa informação, nós tivemos há pouco tempo atrás uma operação que foi realizada pelo Ministério Público, com a Polícia Militar, sem a participação da Polícia Civil de São Paulo, né? Isso eu tenho uma preocupação muito grande, mas muito grande mesmo, porque a especialização é a regra, né? Quanto melhor e mais a gente especializar, mais a gente garante direitos, mais dignidade humana. Então, eu tenho muita preocupação com o Ministério Público fazendo ações diretas. Me parece que a Polícia Civil tem a competência de investigar e a Polícia Civil não acusa, a Polícia Civil não defende, né? Como a Polícia Militar tem o coronavírus, a Polícia Militar faz policiamento ostensivo, então garante segurança pública, né? Então, na minha percepção, não tenho óbice nenhum que o Ministério Público faça, mas que apresente isso numa delegacia de polícia, se instaure inquérito, porque aí o inquérito, né, a Polícia Judiciária é de competência privativa da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Depois disso, com o inquérito pronto, né, aí sim se manda para o Ministério Público e aí eles façam as defesas. Eu tenho percebido esse assodamento do Ministério Público do Estado de São Paulo, no sentido de que querem, né, resolver todos os problemas do mundo e não raras vezes a gente vê aí, né, um assodamento, um arranhar, né, desde o momento da escola de base lá atrás. Então, eu não sou contra esse tipo de operação, mas desde que preservadas as competências das instituições, preservada a legalidade dessas manifestações, né, que é o que eu, como advogado criminalista em 30 anos, defendi e vou morrer defendendo, né, a devida assistência ao devido processo legal. É isso que eu tenho para pontuar aqui na nossa bancada.
Bom, vamos seguir nesse tema, medidas de combate às drogas, políticas do governo paulista em relação a tudo isso. Coronel Roberto Alves, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no primeiro semestre deste ano, cerca de 17 traficantes de drogas foram presos por dia em todo o estado. No total, aproximadamente 3.100 pessoas foram detidas. É só pegar essa conta, 3.100 pessoas dividido por 180, ou seja, 6 meses, dá 17 prisões por dia, né? Desse total, 2.945 em flagrante e 166 por mandatos judiciais. As operações resultaram na apreensão e destruição de quase 21 toneladas de entorpecentes. Muito bem, Coronel, a gente tem aí todos esses avanços, os números mostram. Agora, os desafios no combate ao tráfico de drogas passa pelo ataque aí à corrupção, né, entre os agentes de segurança, que foi o que a gente viu, né, na ação da semana passada na Cracolândia, com a prisão dos guardas civis metropolitanos. E há também informações até de policiais envolvidos, tem que esperar um pouco mais o desenrolar dessa investigação, né? Olha, é importante dizer, o crime organizado, ele é configurado exatamente quando ele está infiltrado nos órgãos públicos, nas estruturas, seja na esfera executiva, judiciária ou legislativa. Dentro dessa ação do governo do estado, vários potenciais candidatos a vereadores e prefeitos foram identificados como uma forma, eles seriam cooptados ou agilizados pelo dinheiro do crime organizado para se tornarem representantes do legislativo, que são responsáveis pelas leis em todas as esferas, no nosso caso específico, agora municipal. Mas veja qual é o tamanho do problema. A identificação dessa questão, o crime organizado, vou falar do PCC, de 93 para cá, mais de 20 anos, instalado, num primeiro momento, até ele arregimentar tudo isso, ele coopta, ou seja, é a questão do dinheiro, corrupção. Depois de um tempo ele forma. Hoje o PCC tem estrutura jurídica concebida por ele. Ele investe na produção, na formação de advogados, de juízes, como nós falamos agora do legislativo, investimentos altos, nós sabemos que a questão econômica é fundamental nas eleições, no judiciário, ou seja, como é que você usa uma ação de polícia, sendo que o ciclo completo de polícia envolve Ministério Público, Judiciário, sistema prisional, e nós escutamos todos os dias que o sistema prisional está na mão do crime organizado. Gente, prender e não ter destinação ou consolidação do que a prisão deve garantir, metade dessas pessoas que foram presas sequer permanecem presas, elas foram liberadas, menos da metade foi presa preventivamente ou domiciliarmente. Mais da metade das prisões que são mantidas são no domicílio. Agora, o criminoso no domicílio vai fazer o quê? Se a profissão dele é ser traficante. Então, nós enxugamos gelo. É verdade, é a forma mais fácil do nosso espectador entender. Você faz, joga um pano, enxuga, caiu, molha, mas continua, porque o processo, as drogas continuam. Dentro de um país que tem um conceito de corrupção arraigado, todo mundo quer tirar vantagem, quer uma fila especial, quer ultrapassar, quer chegar na frente, independentemente das circunstâncias. Você não consegue por medidas públicas isoladas, perpetradas pelo poder público. Você precisa da atuação da sociedade. Quando a sociedade entender que consumir droga, qualquer que seja, não é uma coisa boa, quando o pessoal não fizer festa ou manifestações a favor de algum tipo de droga, enquanto isso acontecer, o sistema está sendo movido. Você hoje pode consumir, mas não pode comprar, não pode receber, mesmo que gratuitamente, a droga. Da onde vem essa droga? Como é que você faz para o consumidor ter acesso à droga? Então, nós estamos assim, um trabalha e o outro desfaz o trabalho que ele está fazendo. A Polícia Civil tem competência plena de investigação em todos os estados. Em São Paulo, nem se fale. Ela investiga. O Ministério Público é o órgão fiscalizador, inclusive, das polícias. Não precisa ele fazer a ação de investigação. Isso acaba sendo só um pano de fundo para aparecer, porque a efetiva investigação compete a quem pode fazer e tem condição de fazer. A Polícia Militar tem esse trabalho integrado com a Polícia Civil, daria para fazer como está sendo feito em São Paulo. O governador tem feito um trabalho muito grande com o secretário de Segurança Pública. Vai prender todo dia, cada vez mais. Só que essas pessoas serão presas hoje, amanhã novamente, depois de amanhã, e a população vai ficar refém de cenários estatísticos, porque a efetividade depende da punição efetiva de quem foi preso, investigado devidamente, processado.
condenado tem que cumprir a pena, enquanto essa pena progressiva, hoje, da capacidade do sistema prisional de 850 mil presos, 200 mil estão em casa, em prisão domiciliar. Será que eles estão fazendo o quê? Isso não é semiaberto nem aberto, domiciliarmente. Menos de 100 mil presos hoje têm tornozeleira eletrônica, ou seja, mais de 100 mil que estão em casa, ninguém fiscaliza, ninguém sabe o que está fazendo, possivelmente esteja atuando na sua profissão, que é de ladrão, que é de traficante. Então, não adianta a gente criar cenários identificando posturas isoladas da administração estadual ou municipal ou federal de forma isolada. É integrado, mas integrado não só entre as polícias, em todo o sistema. O ecossistema todo tem que funcionar. É isso que está em casa, sem tornozeleira, trabalhando provavelmente na profissão de bandido, de ladrão, é o bandido do home office, né? Você, na realidade, muitos desses criminosos, até dentro do presídio, eles estão com o home office dele porque eles estão fazendo os contatos, né? Ele consegue ter. O sistema prisional hoje, não é que ele está falido. Todo mundo sabe como é que tem, como é que entra. Ah, é a mulher, é o advogado. Dá para eliminar, dá para fazer. Só que aí é uma questão de o suborno, o dinheiro, porque todos nós sabemos, em qualquer lugar de São Paulo, num bairro qualquer, onde é a Boqueira. Ah, onde fica lá a biqueira? Não, Boqueira, não é a biqueira. Todo mundo sabe. Aí, mas e a polícia? A polícia prende, vem uma audiência de custódia, libera, o cara está no mesmo lugar, no mesmo jeito, no mesmo modus operandi. Aperfeiçoado, ele sabe o que ele pode conduzir, o que ele pode fazer e como ele vai se safar. E fora disso, tem redes de advogados ajudando nesse processo, mas não são advogados profissionais isentos, são pessoas já cooptadas, formadas pelo próprio crime. Então, o sistema hoje ele está muito, mas muito prejudicado, precisa ser uma revolução geral. Só a população consciente pode pressionar. Nenhum órgão estatal vai resolver o problema, seja isolada, seja integrada, de forma Vamos seguir integrada. com o próximo tema aqui no programa Gente que Fala. Eu vou abreviar por conta do avanço aqui do tempo, tá bem rapidinho aqui. Para dizer o seguinte, tramita, gente, na Assembleia Legislativa de São Paulo, um projeto de lei de autoria do Executivo que cria e regulamenta a Polícia Penal no Estado. O objetivo dessa proposta é unificar as carreiras de agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária numa única categoria, consolidando, então, a Polícia Penal como um órgão permanente de segurança, equiparando-a às polícias militar, civil e técnico-científica. Assunto aqui para o doutor Evandro Capano. Até para o entendimento da nossa audiência, doutor Capano, o que é a Polícia Penal? Essa polícia penal, Mauro, no sendo técnico, né, é justamente aquela polícia que vai atuar, para ser muito didático para o nosso ouvinte, dentro do presídio, né? Ou seja, nós temos, dentro daquela especialização que eu vinha falando, né, a investigação, lato sensu falando, compete à Polícia Civil de São Paulo, né? Então, a polícia judiciária é da Polícia Civil. A polícia militar faz a polícia ostensiva. E não sou eu que estou dizendo isso, isso é texto da Constituição, né? Está lá no 144 da Constituição. Agora, nós temos uma situação interessante que, veja, depois que a polícia militar prendeu, estava ali no flagrante, prendeu, levou para a Polícia Civil investigou, o judiciário julgou, condenou, transitou em julgado, tem que cumprir a pena, né? E aí todo esse ecossistema dentro dos presídios, dentro do sistema penitenciário, merece, né, uma corporação que tenha um olhar específico para isto, né, para essa execução penal. E nisso surge, portanto, né, o que seria o antigo carcereiro, né, hoje nasce a Polícia Penal. Então, basicamente, né, para que o nosso ouvinte possa entender, nós temos aí essa nova atribuição desta nova polícia, que é aquela que cuida aí, né, da execução penal dentro do estabelecimento penitenciário. É basicamente isso, Mauro. Bom, e como é que tramita esse assunto na Assembleia Legislativa, a partir desse projeto de lei de autoria do Executivo, para se consolidar a Polícia Penal e fazendo essa equiparação com as demais polícias, né, militar, civil e técnico-científica? Olha, a pessoa mais abalizada para falar disso é o doutor André Santos Pereira, que tem acompanhado para e passo na Assembleia o projeto. Tenho certeza que o doutor André contribui mais que eu. Vamos lá, doutor André, como é que está o andamento na Assembleia?
Vamos lá, a gente tem um projeto de lei encaminhado pelo governador do estado, gestado dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, que é a SAP, em tramitação lá na Assembleia Legislativa. O projeto está em regime de urgência, portanto, a gente tem a expectativa de que até o final deste mês o projeto seja debatido e aprovado lá na Alesp, e, de fato, traz a regulamentação da Polícia Penal. A Polícia Penal foi prevista na Constituição Federal em 2019, pela emenda 104, ou seja, colocou os carcereiros, como bem citou o doutor Evandro, na Constituição Federal, dizendo, olha, agora vocês são policiais penais. E, em razão disso, eles têm a possibilidade ali de cuidar do sistema prisional, já enquanto polícia, com todas as prerrogativas e deveres de uma polícia. E isso vem agora a ser regulamentado aqui no estado de São Paulo. 14 estados já regulamentaram a polícia penal desde que a emenda constitucional entrou em vigor em 2019. E o estado de São Paulo faz agora essa regulamentação. Além dessa lei trazer a estrutura da polícia penal, a estrutura básica dos órgãos, traz também aspectos funcionais, né, que são necessários para que os policiais desenvolvam suas atividades relacionadas à remuneração, plano de carreira, jornada de trabalho, enfim, todo um cenário de regulamentar essa profissão que é extremamente necessária para a população, né? São eles que cuidam ali, obviamente, que fazem a execução penal e que tratam da questão dos presos em nossos presídios. E nós temos uma população carcerária gigante no estado de São Paulo e a gente precisa muito do trabalho desses profissionais. Muito bem, vamos agora virar um assunto para tratar de uma outra questão aqui bastante importante também no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Olha, a paternidade socioafetiva é o reconhecimento legal e afetivo de um vínculo parental baseado no afeto e na convivência, independentemente de laços biológicos. Esse tipo de paternidade ocorre quando uma pessoa assume o papel de pai na vida de uma criança, estabelecendo uma relação de amor, de cuidado e também de responsabilidades. No Brasil, esse vínculo pode ser reconhecido judicialmente, garantindo direitos e deveres semelhantes aos da paternidade biológica. Doutora Aline, é muito comum a busca pelo reconhecimento da paternidade socioafetiva no Brasil, ou é um assunto que as pessoas não têm conhecimento, aqueles que até teriam interesse nisso, mas não têm conhecimento do assunto? É um assunto que está, vamos dizer, em alta. As pessoas têm tomado mais ciência de como é feito, até porque nós temos um provimento de 2017, provimento número 63, que permitiu que esse reconhecimento fosse realizado através do cartório, desde que fossem maiores de idade. Então, as pessoas, com o passar do tempo, têm tido mais ciência do que é esse laço afetivo, as consequências dele, e buscam, sim, formalizar essa relação. A gente chama que é a relação do amor, né? É a ação do amor, porque é a ação que, judicialmente proposta, a gente precisa provar ali aquele laço de amor e cuidado. É um vínculo genuíno que vai além do biológico, né? Mas que estabelece direitos e deveres semelhantes ao do vínculo biológico. A grande questão na hora desse reconhecimento é mesmo ter consciência das consequências, porque muitas das vezes a gente vê ali uma mãe que se casa novamente e esse pai, esse padrasto cria esse vínculo, né, muito comum, gera esse vínculo ali de afetividade e acaba reconhecendo essa criança como filha fosse, ou extrajudicialmente ou judicialmente, né, quando maior, e aí esse casamento, por algum motivo, chega ao fim. E aí não é mais possível revogar isso, voltar atrás. Então tem que ter consciência das consequências que esse reconhecimento gera, tanto para a mãe ou para o pai, porque a socioafetividade ocorre de ambos os lados. A gente tem que saber que essa medida ela não é revogável. Então, um filho, uma vez reconhecido, ainda que socioafetivamente, ele vai ter os mesmos direitos e deveres de um filho biológico. Então, tem sido mais comum porque as pessoas têm priorizado mais essa relação de afeto. É aquele famoso pai é quem cria, né? Mãe é quem cria. Então, isso tem se tornado mais comum, mas ainda tem é permeado de burocracia, o que faz com que as pessoas acabam desistindo de um reconhecimento formal.
por conta dessa burocracia, o que dizem os números? Existem números? Quantas pessoas no Brasil têm a paternidade socioafetiva reconhecida? Ou seja, filhos, né, com a paternidade socioafetiva reconhecida. Eu não tenho acesso, eu não tive acesso a esse dado de numérico, mas eu, pelo a base que eu tenho, a experiência que eu tenho, esses dados formais, eles são bem abaixo do que acontece na realidade. O que precisa ser modificado em termos de legislação para a diminuição da burocracia, enfim, a facilitação do processo? Olha, nós já tivemos esse provimento que permite esse reconhecimento de forma administrativa. Nós temos ainda a burocracia com relação às provas que são diferentes nessa ação, porque por mais que tenha provas documentais, só as provas documentais nesse caso, a gente não consegue provar essa relação de afeto e de amor. Então, às vezes, o conflito entre uma relação paterno-biológica pode trazer a demora e às vezes até a desistência, porque ao longo desse processo, porque judicialmente, tudo que a gente traz para a esfera judicial acaba tendo uma morosidade maior, a desistência desse processo, quando você vê a consequência que vai ter isso no futuro. Então, não é uma ação para se brincar, porque aqui a gente está falando de uma relação que vai repercutir futuramente na vida desse filho, né, que está sendo reconhecido, dos irmãos de toda a família, né? Uma consequência que vai gerar para toda a família. Então, há desistência também, há índices de desistência nessa ação quando toma ciência dessas consequências. Mas a desburocratização a gente tem procurado, tem tido provimentos nesse sentido, né? Para facilitar mesmo, a jurisprudência também já tem tido reconhecimento, tem cada dia mais eficaz nesse sentido de priorizar o laço de afeto. Eu acho que parte muito da responsabilidade de cada um ao assumir aquilo ali, essa vontade. Vamos para as perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou pedir bastante brevidade a todos vocês. São 4 perguntas, uma para cada um. Nosso tempo está bem apertado. 30 segundos para cada resposta. Doutora Aline está com a palavra, então eu vou com você, doutora Aline. O Jonas está no Facebook. Jonas, valeu. Ele quer saber quais são os efetivos direitos patrimoniais e de sucessão de um filho gerado fora do casamento. Um filho gerado fora do casamento, ele tem esse vínculo biológico, a gente nem está falando da socioafetividade, ele tem exatamente os mesmos direitos de um filho gerado dentro do casamento. Seja direito à convivência, guarda, alimentos, à proteção, a amor, a carinho, cuidado, direitos sucessórios também, na hora de um eventual inventário, ele vai ter direito à partilha da mesma forma que um filho de dentro do casamento. Coronel Roberto Alves, Laura está no Facebook também com a gente. Valeu, Laura. Pergunta polêmica dela aqui. Cientificamente, é possível se afirmar que a criminalidade pode ter componente genético? 30 segundos também. Não dá para ter essa exceção. O que você tem hoje é que a psicopatia, a pessoa, o psicopata, aquele que pode ter com mais possibilidade de cometer eventos graves e até crimes, é uma condição que hoje tem configuração genética. Mas fora disso, não é porque o pai é ladrão que o filho vai ser ladrão. Aí é um conjunto de situações, principalmente convivência social, o que acontece, mas não vem no DNA da pessoa. Então, dentro desse aspecto, a pessoa não nasce ladrão, a pessoa não nasce criminosa, a pessoa não nasce, ela nasce boa, ela nasce perfeita, e a sociedade é que vai alterando esse processo. Tá? Então, ninguém nasce bandido, não. Fruto do meio. Certo? Oi? É fruto. Do meio. Tem uma participação do meio. Você tem a questão de índole, que é muito mais complexa essa resposta, que a pessoa traz componentes, mas não da genética, mas aí de uma forma mais até espiritual, ou seja, é um componente mais complexo. A gente pode dizer que o meio influencia bastante, mas o meio não é o responsável total. Imagine que os meios difíceis formassem criminosos. Nós teríamos as regiões periféricas que oferecem essas condições, trazendo um cenário desastroso. E não é assim. É a exceção que se homizia nessas localidades. Doutor André, o Fábio está no Instagram e pergunta por que a inteligência policial, nosso tema de hoje aqui, né? Por que a inteligência policial não evitou que 72 cracolândias em 47 bairros fossem criadas
na cidade de São Paulo? Quer conversa? A resposta é simples. Como eu disse, nós não temos um aspecto unicamente de segurança pública. A inteligência policial atua no aspecto criminal, mas nós temos o problema da saúde e o problema da assistência social. Então, onde existe um mercado, onde existem consumidores, vai existir um mercado. Em grosso modo, a Polícia Civil, a inteligência da polícia atua no aspecto do mercado e não dos consumidores, que não é um problema de segurança pública, conforme eu já venho citando. Portanto, no que está dentro do escopo de atuação da polícia, da inteligência, o trabalho vem sendo feito, precisa muito ser aperfeiçoado para a atuação, obviamente, no aspecto criminal, mas nós temos um problema multifacetado e precisa da atuação do Estado como um todo, da comunidade e da família também. Doutor Capano, a pergunta última aqui, também 30 segundos, por conta do nosso tempo. O Jaime, que está com a gente no WhatsApp, valeu, Jaime, ele quer saber quando que se aplica o artigo 142 da Constituição, que foi invocado por partidários do ex-presidente Bolsonaro. Não se aplica, né? Porque o Supremo, por unanimidade, decidiu que não existe poder moderador, ou seja, as Forças Armadas não podem intervir sobre os três poderes. Exatamente. A discussão na época era a questão de que as Forças Armadas, em tese, teriam que garantir as instituições democráticas, né? E que se o clima institucional não garantisse uma democracia, poderiam atuar as Forças Armadas. Mas, como você mesmo disse, né, Mauro, é uma questão passada, é uma questão já analisada e hoje, né, política, o próprio nome diz, polis, né, é a questão da cidade. A gente anda para frente e o para trás é o para trás. É isso. Muito bem, gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Abrimos muito bem a semana com a presença de vocês todos. Um abraço em nome de cada um da nossa equipe ao Dr. André Santos Pereira, presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, especialista em inteligência policial e segurança pública, Dr. Leandro Capano, relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade de São Paulo, Coronel Roberto Alves dos Santos, coronel PM, advogado, psicólogo também, piloto, e a doutora Aline Avelar, advogada, especialista em direito das famílias e sucessões, planejamento familiar, patrimonial e sucessório. Programa Gente que Fala há 23 anos no ar, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, a Zenilda Salvato, a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral, você do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, a rádio de todos os dias, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida a partir das 5 da tarde e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Um abraço para todo mundo. Tchau, até amanhã.